Irmãos, bom dia a todos bem-vindos, vocês que estão aqui e também vocês que estão em casa nos assistindo online. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. O Salmo 95 nos convida e diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino de número 8. Bendito Senhor, divino pastor. Então cantemos, hino 8, página 55. Bendito Senhor, divino pastor, ó vem conceder teu rico favor, as súplicas ouve, recebe nos céus o culto que agora ofertamos a Deus. Celeste Senhor, ó vem ensinar a alma sentir, a língua falar, com muita ternura, também com fervor, o santo evangelho, palavras de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e nele, Senhor, a verdade fugir. Os irmãos podem sentar. Vamos ler os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, de 1 a 17. Diz assim a lei do nosso Deus: Então falou Deus todas estas palavras:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos orar e pedindo a bênção dele sobre nossas vidas, para vivermos de acordo com sua lei. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças por mais um dia do Senhor. Te damos graças porque podemos nos lembrar de tua bondade, podemos nos reunir, podemos nos congregar, mesmo nesta situação, Senhor. Nós ainda podemos te louvar e te engrandecer. Te rogamos a tua bênção para que este período possa ser o mais breve possível. Ó Senhor, nos ajuda a esperarmos em tua bondade, a confiarmos de que tudo está no teu controle. Pai amado, Pai querido, te rogamos a tua bênção para sermos firmes, fiéis a ti. Te rogamos a tua bênção para que a tua palavra, a tua lei, possa estar em nosso coração. Te rogamos a tua bênção para que o teu Espírito possa nos guiar cada dia mais em nossas vidas e que nós possamos, Senhor, não resistir ao Espírito, mas fazer sim a tua vontade. Que vivamos para a tua honra, que vivamos para a tua glória, somente para a tua honra, Senhor. Te rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos, te rogamos pelas nossas famílias, pelo nosso país, nossos governadores, nosso presidente e todos aqueles, Senhor, que estão num ofício de autoridade. Que o Senhor conceda a eles sabedoria e tudo o que precisam para fazer as coisas de modo justo. Faz com que eles possam perceber que somente tu és aquele que reina sobre tudo e todos. Que somente tu, Senhor, és aquele que pode dar autoridade e tirar. Por isso, ó Deus, faz com que eles possam, como autoridades que são, governarem e praticarem justiça conforme a tua lei. Pai querido, te rogamos pelas igrejas irmãs, que o Senhor possa estar ajudando-as e dando tudo que elas necessitam para te servir, Senhor. Também queremos te rogar pelas nossas igrejas irmãs em outros países, que o Senhor possa estar ajudando-as também, que a tua igreja possa estar confortada em ti e esperando em ti. Ó Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o Salmo 131. Então, depois de lermos a lei de Deus, nós podemos perceber que não podemos ser orgulhosos, não podemos ser pessoas que se acham que podem fazer tudo, mas que nós devemos entender
que dependemos unicamente do Senhor. E esse salmo nos ajuda a reconhecer a nossa pequenez e nos fazer descansar somente no Senhor. Salmo 131, página 44. Então cantemos. Senhor, soberbo eu não sou, meu coração não se elevou, altivo não é meu olhar, alturas não vou procurar. Minha alma que eu fiz calar perante ti e sossegar, é como filho que mamou e juntamente se aquietou. Espera Israel no Senhor, confia nele sem temor, nunca se envergonhará quem sempre nele confiar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor novamente, agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, começando do verso 14 até o capítulo 15, verso 13. Romanos, capítulo 14, começando do verso 14. Romanos 14, começando do verso 14, que diz assim: Eu sei e estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e a alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o teu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Até aqui. E agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor 21, onde está exposta a doutrina, o resumo da palavra do Senhor. Dia do Senhor 21. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva, dentre todo o gênero humano, sua comunidade eleita para a vida eterna. Isto ele faz por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo desta igreja, agora e para sempre. Pergunta 55. Como você entende as palavras a comunhão dos santos? Resposta: primeiro, entendo que todos os crentes juntos e cada um por si têm como membros comunhão com Cristo, o Senhor, e todos os seus ricos dons. Segundo, que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros. Pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Resposta: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Mas Ele me dá a justiça de Cristo, pela graça, e assim nunca mais sereis condenado por Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, se eu lhe pedisse para descrever a igreja, o que você diria? Quais as primeiras palavras que vêm em sua mente? Você pode dizer que a igreja é imperfeita, dividida, pecadora. Quando perguntado sobre essa igreja em particular, você pode usar adjetivos semelhantes, como inconsistentes ou talvez complacentes. E você estaria certo. A igreja, neste e em outro lugar, não atende ao alto padrão de Deus. Nós somos falhos. No entanto, não deixe por isso mesmo. É fácil encontrar falhas e muito mais difícil fazer algo a respeito disso. Mas é isso que Deus nos chama a fazer. Ele nos chama para o crescimento e progresso contínuos como sua igreja, pois somos o povo do Deus vivo.
Somente devemos agir assim cada vez mais. Você poderia dizer assim: Deus nos chama para nos tornarmos o que somos. Em Cristo, Deus concedeu todas as bênçãos espirituais e recebemos um status inteiramente novo. E agora que somos resgatados, temos trabalho a fazer. Agora somos chamados a uma vida que demonstra que pertencemos a Deus e a seu Filho. Como exemplo disto, considere como Deus nos declara justos. Ele diz que, por causa dos méritos de Cristo, todos os nossos pecados são lavados. Estamos completos e permanentemente livres de culpa aos olhos de Deus. Pela fé, nós somos justos. Mas agora, para a parte do dever, Deus diz que devemos também viver de maneira justa, de uma maneira que se adapte cada vez mais ao santo padrão de Deus. Segue a justiça, a piedade, diz Paulo a Timóteo e a nós, em 1 Timóteo 6, verso 11. Todo pecador perdoado deve agir diferentemente do que era antes. E se isso é verdade pessoalmente, também é verdade para nós como a Igreja de Cristo. Deus nos transformou em uma nova nação, nos criou para sermos santos e católicos, no sentido de a palavra universal, a possessão especial de Cristo. Estes atributos da igreja são primeiro um presente, depois um chamado. É quem somos e o que devemos nos tornar. E por isso, nesta manhã, eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: Cristo chama a sua igreja para se tornar o que somos. Cristo chama a sua igreja, que somos nós, para se tornar o que somos. Em primeiro lugar, uma igreja santa. Em segundo lugar, uma igreja católica ou universal. E em terceiro lugar, sua própria posse. Em primeiro lugar, uma igreja santa. Irmãos, as pessoas que não estão familiarizados com a linguagem das Escrituras e das confissões podem se perguntar o que a igreja pensa de si mesmo quando diz: eu creio na Santa Igreja. Isso parece até pretensioso, como se estivéssemos afirmando que não temos pecado, que somos puros, que somos perfeitos. Ninguém gosta de um rótulo de santo, e tentamos evitar pessoas que parecem mais santas do que nós. Mas a santidade da igreja, ela é centrada e estabelecida somente na santidade de Deus. Ele é santo, então seu povo é santo. Quando dizemos que Deus é santo, queremos dizer em primeiro lugar que Ele não depende de nada nem de ninguém, nem mesmo do mundo que Ele criou. Ele está acima e além de todas as coisas. Em segundo lugar, o Senhor não é manchado por pecado, mas é completamente separado de tudo que corrompe. Ele está em uma categoria moral por conta própria. E em terceiro lugar, Deus é separado em sua majestade e poder. Não há ninguém como Ele. Nosso Deus é único em quem Ele é e o que Ele faz. Somente Ele é santo por si mesmo. No entanto, a santidade de Deus se multiplica e se espalha. Deus tem o prazer de santificar outras coisas, coisas que se dedicam ao seu serviço. Algo pode deixar de ser uma coisa comum e cotidiana para se tornar algo com um propósito alto e nobre. De volta ao Antigo Testamento, Deus santificou certas coisas, embora fosse apenas uma coleção de pedras, madeiras e ouro. O templo era santo, o altar do sacrifício era santo, o incenso era santo, o pão da propiciação era santo,
A arca da aliança era a arca dos santos. Tudo era santo, porque Deus havia deixado essas coisas de lado como pretendidas apenas para servir a Ele, para a sua adoração. E Deus fez muito mais do que objetos inanimados de santos, mas Ele fez também um povo vivo para si. Os sacerdotes que serviam no templo eram santos. Eles tinham uma tarefa especial, ministrando na corte de Deus. Até toda a nação de Israel era santa. De toda a tribo e povo, Israel era a possessão preciosa de Deus, a família santa de Deus. Eles eram santos. Era um fato. Deus fez isso com o povo de Israel. E a santidade teve que transformar a maneira como os israelitas viviam, como pensavam, como falavam e como agiam. Ser santo significava que você era obediente. Obediente em como adorava, como fazia negócios, como tratava os outros. Essa foi a máxima devoção a Deus, o serviço abrangente. Todos os mandamentos da lei foram feitos para focar no coração de Israel, o Israel de Deus. Esse era o Antigo Testamento. Mas quando viramos a página em branco entre o Velho e o Novo Testamento, não há uma mudança repentina no caráter de Deus. A luz brilhante de sua santidade não diminuiu de forma alguma. Ele ainda é exaltado, ele ainda é glorioso. E nem as grandes expectativas de Deus para a sua congregação da aliança mudaram de forma alguma. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Deus nos chama de povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Observe por um momento como cada uma dessas frases significam separação. Somos pessoas escolhidas. Somos as pessoas que se distinguem das outras pessoas no mundo de Deus. Pela escolha de Deus nós somos assim. Somos sacerdotes reais. Somos a força de Deus chamada a uma vida de serviço e de adoração a Ele. Somos uma nação santa. Somos os que estão separados da impureza e do pecado. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não somos de nossa própria, de nós mesmos, mas nós pertencemos unicamente a Deus. Você provavelmente não poderia dizer com mais força, com mais ênfase: você é santo. Como isso é possível? Você não pode alcançar o nível de santidade que Deus exige. Você pode tentar e nunca alcançá-la. A verdadeira santidade não vem de nossos próprios esforços em tentar mais ou de orar mais. Só podemos ser santos pela fé em Cristo Jesus. Sua vida é o retrato impecável de alguém que viveu de acordo com todos os mandamentos de Deus e que por sua morte pagou o preço pelos nossos pecados. Assim como o catecismo explica a santidade da igreja, é correto colocar os holofotes em Cristo. O Filho de Deus reúne, protege e conserva sua comunidade eleita para a vida eterna. É através do que Ele faz. E há uma verdade fundamental nessa palavra eleita ou escolhida. Um grande privilégio implícito aqui. Mesmo da vida cotidiana, nós conhecemos a honra de ser escolhido. Digamos que você tem sido escolhido para fazer parte de algum grupo ou para receber um cargo em sua empresa, em qualquer canto onde você trabalha.
preencher uma posição e receber talvez uma promoção. É uma honra você olhar em volta de você e perceber que outras pessoas não foram escolhidas, mas você foi. E podemos dizer de uma maneira indecente, dessa maneira que Cristo nos escolheu, nos separou. Ele nos escolheu para algo especial, para conceder redenção e glória através de si mesmo, e deixou outros. Sim, em Cristo a igreja é santa. É um fato aqui. E agora, para se tornar parte, Deus quer que a igreja progrida em nossa santidade e torne esse atributo uma realidade viva no meio da igreja, na vida da igreja. Então, o que é que Cristo faz? Ele envia o seu Espírito para nos santificar, para nos purificar, para nos fortalecer na igreja. Você percebe como em nosso credo a confissão sobre a igreja segue diretamente após o artigo sobre o Espírito Santo? É através do Espírito que a igreja tem sua vida. É através do Espírito que nós estamos sendo transformados em uma nação santa. Não apenas no nome, mas na realidade, na maneira como vivemos. E essa busca por santidade não é opcional para ninguém. O autor da carta aos Hebreus diz: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Servimos a um Deus que é santo, e Ele exige do seu povo que seja santo. E isso significa estar à parte, separado, neste mundo em que nós vivemos. Foi o que Jesus disse ao seu povo, sobre o seu povo em João 17:14. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não do mundo. Não é que Deus nos levará para fora do mundo. Mas Cristo diz: mas enquanto estamos aqui, precisamos de proteção imensa e vigilância constante. A santidade, ela é difícil, porque nossa sociedade é materialista. Existem tantas conveniências para usar, entretenimento cativante e novas tecnologias. Enquanto isso, vivemos nas mesmas ruas, trabalhamos nos mesmos empregos e vamos às mesmas lojas que nossos vizinhos incrédulos. Estamos familiarizados com este mundo, familiarizados com as coisas disponíveis para nós. Nós nos misturamos bem com essas multidões. No entanto, Deus diz que nós devemos ser santos. Então, como podemos mostrar isso? Primeiro, podemos colocar de uma maneira negativa. Ser santo significa que não devemos encontrar nosso significado, nossa segurança ou nossa alegria em qualquer coisa que nos rodeia. No entanto, quase sem perceber, podemos dar às coisas do mundo um lugar especial em nossa vida. Esses se tornam objetos pelos quais nos esforçamos. A Netflix mostra o que falamos aqui, as coisas brilhantes que precisamos ter em nossa vida. Às vezes é embaraçoso ou preocupante o quanto sabemos sobre coisas que realmente não deveríamos saber, que não significam nada para nós. Mas nós não sabemos quase nada ou nada das Escrituras muitas vezes. Certamente há muitos exemplos de como o mundanismo invade a nossa vida, mas vamos apenas dizer o seguinte: a santidade envolve um conjunto diferente de valores, uma vida moldada pela palavra de Deus, onde nosso tesouro está depositado lá no céu, e nosso propósito é glorificar a Deus. Enquanto Jesus Cristo orava sobre nós: santifica-nos na verdade, nós precisamos santificar, consagrar corações e vidas somente para a glória de Deus.
temos falado de santidade pessoal, mas há uma santidade comunitária, onde também como igreja somos chamados a expulsar tudo que é impuro. Talvez a impureza do orgulho, onde pensamos que somos muito bons porque resolvemos nossa doutrina e não nos afastamos da verdade como algumas igrejas. Ou a infecção da complacência, onde estamos satisfeitos com a situação atual e preferimos não ser desafiados demais. Deus quer que nos livremos do orgulho e da apatia e de qualquer outra coisa que nos aflige como igreja. Mas positivamente, ser santo nos chama a adorar. O que você está dando a Deus? O seu melhor dos dons, o melhor das suas energias. É assim que é para nós. Somos todos adoradores. O que estamos fazendo? Será que tudo o que você faz é moldado em Cristo? Saiba o seguinte: tornar-se santo leva tempo e esforço fortalecido por Deus. Tornar-se mais santo é um processo. À medida que aprendemos sobre nosso Deus santo e desejamos nos aproximar dele, e por isso nós precisamos buscar a santidade. Então nós chegamos ao nosso segundo ponto: uma igreja santa ou católica. Ser verdadeiramente católico não tem nada a ver com a igreja de Roma ou com o Papa Francisco. O fato da igreja ser católica significa que a igreja não está restrita a um lugar ou pessoas, mas ela é universal, ela é mundial. Pertencemos a uma igreja que Cristo está reunindo dos 4 cantos do mundo. Vemos isso claramente no dia do Senhor 21, onde o Filho de Deus está reunindo, defendendo e preservando sua igreja. E ele está fazendo isso dentre todo o gênero humano, ou seja, no meio da raça humana. Nem sempre foi assim. Os irmãos lembram disso. O povo no Antigo Testamento conhecia a santidade, mas sendo católicos, eles não entendiam nada, os israelitas. Afinal, Israel tinha sido escolhido e salvo, enquanto todas as nações da terra eram deixadas no pecado. Como Deus lembrou Israel, isso não era uma desculpa para o orgulho. Eles não haviam se separado, eles foram separados por Deus para servirem a Deus. Contudo, o Senhor frequentemente sugeria que estava trabalhando em algo bem maior. Já quando Deus fez um pacto com Abraão, o Senhor prometeu que serão benditas todas as famílias da terra por ele. Uma reunião maior profetizada pelo profeta Isaías, e profetizado também no Salmo 87. As nações viriam a Deus. Esses eram ensinamentos difíceis para os judeus aceitarem naquele momento. É uma característica profundamente arraigada de erigir barreiras, levantar barreiras, traçar linhas que incluem algumas e excluem outras. Nós vemos isso na leitura que fizemos de Romanos, capítulo 14 e 15, onde Paulo está a ligar com a difícil questão de discórdia ou divisão dentro da igreja. Porque isso estava acontecendo lá em Roma, na igreja que Paulo escreveu essa carta. Roma era uma cidade diversificada, atraindo todo tipo de pessoas e de todos os lugares. Assim também a igreja era composta de pessoas de diferentes origens: judeus,
como também gentios. Cada membro teve sua própria história e trouxe seu próprio ponto de vista para dentro da igreja. Mas então eles começaram a dividir-se. Eles estavam brigando pelo que tinham permissão para comer e beber, ou que dias especiais tinham que observar. Os cristãos judeus estavam ansiosos para evitar certos alimentos, mas os cristãos gentios não queriam fazer isso, não estavam de acordo com isso. Os judeus cristãos queriam manter certos dias santos, mas os gentios cristãos discordavam disso. Bem no meio surgiu uma fenda imensa de divisão no meio da igreja. Então Paulo exorta os diferentes grupos ali a se aceitarem. Essas disputas eram realmente sobre coisas que não importavam, enquanto eles precisavam ver as coisas mais importantes. Aquelas pessoas eram católicas em Cristo. Veja como Paulo se lembra de muitos textos que falam de como a igreja mundial, que é mais ampla do que simplesmente os judeus. Ele diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Romanos 15:10. Novamente ele diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos. Romanos 15, verso 11. Na igreja há um lugar para todos. Como isso é possível? O que torna a igreja católica? O que torna a igreja católica é o mesmo que nos santifica: Cristo Jesus, o Salvador. A morte de Jesus não foi apenas um evento local, mas de alcance cósmico, suficiente para remover o pecado do mundo. Esse presente superabundante nunca poderia ser restrito a poucos, mas é para todas as famílias e pessoas. Em frente à entrada da igreja, não existem barreiras de sexo ou idade, posição, nacionalidade ou idioma. Cristo é para todos que creem nele. Sabemos que a igreja de Cristo não será a mesma em todos os cantos do mundo. Dentro de sua igreja existem diferentes idiomas, cores diferentes e também práticas e tradições diferentes. Nem toda igreja será como essa congregação particular aqui, mas a igreja católica ela é diversificada. É bom refletir sobre isso em nossas conversas sobre outras igrejas. Às vezes há a ideia de que outras igrejas precisam se parecer exatamente como nós. A noção de que a nossa é realmente a identidade mais preferível. Mas não somos os primeiros ou os únicos a confessar a fé, a estabelecer as estruturas da igreja, a adotar práticas e formas tradicionais. É a vontade de Deus que a igreja seja unificada, apesar das diferenças superficiais que surgiram por causa da história e por causa da cultura. Quando olhamos além dessas diferenças e permanecemos juntos na igreja, ou melhor, juntos nas escrituras, vemos quão bonita é a catolicidade da igreja de Cristo. De todos os tempos e lugares, é permitido à igreja de Cristo desfrutar da unidade da verdadeira fé. Como igreja de Cristo, somos católicos, isso é um fato, mas também devemos nos tornar católicos. O caráter universal da igreja deve ser visível. Aqui temos outra luta, provavelmente uma que é um pouco como os crentes judeus tiveram no primeiro século. Às vezes podemos agir ou até pensar como se o evangelho fosse apenas para nós. Estamos acostumados a ouvir o evangelho no cenário de uma igreja ocidental de classe baixa.
Então parece estranho compartilhá-lo com alguém um pouco diferente. O Evangelho é realmente para os pobres? É realmente para pessoas que não se parecem conosco? Para pessoas de diferentes origens? Não somos apenas a igreja para pobres ou ricos. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos mais católicos, para compartilhar o Evangelho de Cristo com nossos vizinhos e as pessoas que conhecemos, e com pessoas de outros países. Na igreja há lugar para todos, de todas as tribos, de todas as nações, para todos os que se arrependem e acreditam em Cristo. Tornar-se mais católico significa também fortalecer a nossa própria unidade. Porque se a igreja de Cristo é de todas as pessoas, todos os antecedentes e posição social, especialmente nós, como igreja local, somos obrigados a viver em harmonia. Cristo chamou cada um de nós e Ele nos chamou juntos. Então recebam uns aos outros. Paulo exorta os judeus e gentios, e ele também a nós nesta congregação. Ele diz: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu. Romanos 15, 17. Mostramos que somos católicos, negligenciando as diferenças de riqueza, de idade ou de caráter. Como em Roma, essas diferenças podem parecer grandes, e começamos a ver a igreja fragmentada em diferentes grupos, conservadores por aqui, liberais por ali, pessoas que gostamos, pessoas que gostamos menos, mas na unidade da verdadeira fé, cada um de nós pertence a Cristo. Com nossos pecados lavados no sangue de Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele. Nesse espírito católico, aceite um ao outro e sirva um ao outro. Como Paulo escreve aos romanos que brigavam: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Romanos 15, verso 2. Ou ouça como o catecismo explica a comunhão dos santos. Todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros. Portanto, pense no seu chamado, um para com o outro. Você está desfrutando de união com seus companheiros em Cristo? Você está orando por eles, encorajando-os? Na congregação, quem você pode ajudar? Não pergunte o que você está recebendo, mas reflita sobre o que você está dando. Isso é ser católico. Isso é tornar-se católico. E por último, sua própria posse. Sem Cristo, a igreja não é nada. Falando sobre a igreja, Efésios 2:21 diz que em Cristo todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Vivemos e crescemos porque Ele nos comprou com seu precioso sangue, e porque custamos muito, que foi ao preço do seu próprio sangue. Cristo também cuida bem de nós. Os três itens de ação da pergunta e resposta 54 preenchem constantemente o tempo de Cristo. Ele reúne a sua igreja, ele defende a sua igreja, ele preserva a sua igreja. É através do seu trabalho salvador na cruz e das bênçãos do trono que somos sua possessão. É isso que nós somos.
Entretanto, mais uma vez, é também nisso que devemos nos tornar. Somos uma igreja cristã, mas isto não é apenas um rótulo, um título. Os verdadeiros cristãos são conhecidos por certas características. Um cristão confia no Senhor Jesus com o coração, alma e mente. Um cristão foge do pecado e ama o Deus verdadeiro e o próximo. Todo cristão, toda a igreja tem uma designação diária, ou melhor, tem uma designação séria. Como Jesus disse uma vez a seus discípulos, os discípulos não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, mas basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Mateus 10, 24 e 25. Nossa tarefa é como ele, é ser como ele, fazer o mesmo tipo de coisa que ele fez. Se somos sua possessão, então devemos parecer mais e mais com ele. É como Paulo escreveu aos romanos aqui, incentivando-os a agradar seus companheiros fazendo bem, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Romanos 15, verso 3. Esse é o seu exemplo. E novamente ele diz aos que estavam lutando: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Romanos 15, verso 7. Se somos possessão preciosa de Cristo, somos chamados a ser como ele. Somos chamados a ser como Cristo na maneira como realizamos a vontade de Deus e amamos os outros. Se somos a igreja de Cristo, então Cristo deve se sentir em casa entre nós. Ele deve se sentir em casa com nossas ações de amor, nosso espírito de alegria, nossa dedicação à verdade. Amada congregação, por causa do Filho de Deus, Ele nos transformou em algo que nós não éramos. Ele nos fez santos, Ele nos tornou católicos, Ele nos fez sua própria posse. Entenda quem você é e torne-se quem Deus quer que você seja, mantendo-se em sintonia com o Espírito Santo. Esforce-se para se tornar cada vez mais santo. Ao entrar e sair, procure tornar-se cada vez mais católico, confiando e imitando o seu Salvador. Viva de uma maneira mais parecida com Cristo, como sua igreja santa e católica. Que o Senhor Deus, Ele possa nos abençoar. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua bondade. Obrigado que o Senhor nos concede graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude a fazer assim a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos conceda graça para que vivamos conforme esta verdade, sendo a Tua santa igreja, sendo uma igreja católica, uma igreja de Tua possessão. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nos faz cada vez mais a semelhança de Cristo e faz com que estas palavras que ouvimos nos ajudem nesta semana, nos ajudem para que possamos enfrentar os desafios que nós encontramos pela frente. Que o Senhor conceda graça e misericórdia a cada um de nós. Aceita, Senhor, a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino de número 70 da igreja, o fundamento. Então, Cristo que é o fundamento de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Então, vamos cantar essa verdade agora. Hino 70 do nosso cenário, página 74, da igreja, o fundamento. Então, cantemos. Da igreja, o fundamento.
jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surge em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, no templo consagrado, redunda em teu louvor, e que almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo da tua habitação. Os irmãos podem sentar e vamos dar nossas ofertas. Vamos dar nossas ofertas ao Senhor, e aqueles que estão em casa podem separar suas ofertas, conforme a Bíblia diz que os diáconos durante a semana irão entrar em contato com todos os membros para recolher as ofertas, para que assim possa ter a manutenção do Ministério da Palavra e as obras de caridade. Então, em seguida, nós vamos cantar o Salmo 133. Então, nós não vamos cantar um hino durante a coleta, mas em seguida nós vamos cantar. Então, em seguida, vamos cantar o Salmo 133. E também, antes do cântico, quero pedir ao presbítero Timóteo que possa orar conosco, agradecendo pelo culto e pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas. O presbítero pode vir. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia que temos dado na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, porque sabemos que Tu és bom e que Tu estás sempre conosco, Senhor, nos fortalecendo nas horas difíceis, nos momentos de fraqueza, Senhor. Te damos louvores porque vemos que Tu não tem nos abandonado, Senhor. Em meio a tantas dificuldades, de tribulações, de tantas coisas vindo contra nós, Senhor, ventos tempestuosos, querendo nos abalar e nos derrubar. Mas com nossa humilde fé, vemos a Tua mão sobre cada um de nós, nos fortificando e nos ajudando, Senhor. Obrigado, Pai. Continua nos abençoando, Pai. E dai força e graça àqueles que estão desanimados, àqueles que estão querendo parar por causa de alguma dificuldade, Senhor. Ser com os que estão talvez
perdendo a fé e o ânimo, Senhor. Nos ajuda para que nós continuemos a Te glorificar. Obrigado por Tuas ricas bênçãos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Te agradecemos. Amém. Irmão, fiquemos mais uma vez em pé e cantemos nosso último cântico, o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável. Então cantemos. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba, para e Arão, e desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como orvalho do ermo que desce sobre os montes. Sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda sua bênção e a vida para sempre. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Então nós terminamos o culto aqui e à noite às 19 horas nós estaremos também aqui e vamos transmitir pelo Facebook. Eu acho que nossa página hoje, não sei se funcionou, mas o YouTube está sendo transmitido. Então depois os irmãos podem mandar alguma observação se funcionou bem ou não. Então irmãos, até a noite.